Você já me conhece, eu sou Ícaro Alves Alcântara, médico, e a minha ideia hoje é conversar com vocês sobre tireoide. Por quê? Eu postei recentemente sobre a investigação mínima da tireoide por exames. O que é necessário para poder investigar, na minha humilde opinião, tá bom? E aí, várias pessoas mandaram perguntas e eu resolvi esclarecer isso para vocês num breve vídeo, tá? Não sou o dono da razão, eu quero ajudar vocês aqui. É claro que o ideal é você consultar um bom médico da sua confiança, atualizado, sabe? Para você poder ter o melhor na sua vida, ser bem acompanhado por um bom médico. Mas vou passar umas noções gerais para vocês. Primeiro, olha o que eu coloquei lá no meu site. Milhares de pessoas têm acessado meu material sobre tireoide, é verdade, tá? Lá no icaro.med.br, basta você buscar tireoide, tá certo? Você consegue entrar na área de busca do meu site colocando icaro.med.br/interrogação S igual e a palavra que você quer buscar. Ou você vai no icaro.med.br, clica lá em busca e digita o que você quer saber, tá bom? E eu recomendo que vocês façam isso primeiro, até antes das perguntas, porque eu já preparei vários vídeos para vocês, justamente para explicar os temas com mais propriedade, sabe? Com mais detalhes. Porque às vezes uma resposta à pergunta pode não cobrir tudo que você precisa saber sobre o assunto, para levar para os seus profissionais de saúde e tudo mais, ok? Então, assim, sobre tireoide, eu recomendo que você acesse basicamente 3 links antes de mais nada, tá? Primeiro, icaro.med.br/hipotireoidismo, icaro.med.br/tireoide e icaro.med.br, que é a página raiz do meu site, pesquisar lá tireoide e hipotireoidismo, tá bom? Então, o pessoal tá acessando muito meus vídeos sobre hipotireoidismo, também lá no youtube.com/drIcaroalves, e a pergunta mais comum que eu recebo é: doutor, quais são os exames necessários para avaliar a tireoide? Deixa eu responder para vocês. Primeiro, é o seu médico competente e atualizado, a pessoa mais indicada para saber o que é necessário para avaliar a sua tireoide. O problema, como muitas pessoas falam nos comentários e têm falado para mim em inbox, em e-mail, por WhatsApp e companhia, é o seguinte: doutor Ícaro, onde eu moro ou quem eu já consultei só pediu TSH ou só pediu TSH e T4 e é isso. Aí o que acontece? Se o exame não dá nada, de acordo com aquele profissional, muitas vezes o paciente não é tratado. Fala, olha, de tireoide você não tem nada. Primeiro que só pedir TSH e T4, na minha opinião, torna muito difícil você avaliar direito uma tireoide e dizer que o paciente não tem nada, principalmente se ele tem sintomas, tá? Então, você pode ter sido mal avaliado ou mal avaliada e ter alguma coisa de tireoide e achar que não tem, porque alguém te disse isso, tá? Ou de repente você ter sido avaliado ou avaliada, você tem o diagnóstico de que tem alguma coisa na tireoide, mas o médico fala para você, vamos só acompanhar. Complicado, né? Vamos só acompanhar. Dá uma ideia do seguinte: você tem algo, vai continuar evoluindo em você, mas eu não tenho muito o que fazer ou não quero fazer nada e vamos aguardar para ver o que a natureza faz por você. Complicado, né? Então, assim, esse post hoje, a ideia é poder passar para você o necessário para você poder levar para o seu profissional e ter uma ideia um pouco melhor da questão de que exames seriam legais para você discutir e fazer, tá bom? Então vamos lá. Em geral, o que eu peço para os meus pacientes assim que eles chegam procurando o meu acompanhamento? Em geral eu peço TSH, T4 livre, T3 livre, T3 reverso, tireoglobulina e uma ecografia. Só eu explicar para vocês. TSH é o hormônio que a hipófise, que é uma glândula do tamanho de uma ervilha no cérebro, produz. Ela produz vários hormônios. Mas quando ela produz o TSH, o Thyroid Stimulating Hormone, o TSH desce da hipófise para a tireoide e estimula a tireoide a produzir T4. Ok? Qual que é a função do T4? Perder um iodo e virar T3. É o T3 que encaixa nos receptores e que dá os efeitos metabólicos de hormônio da tireoide. Tudo bem? Um pouco do T4 na própria tireoide é convertido em T3, mas é muito pouco,
tá? O necessário para uma sobrevivência mínima, caso os outros órgãos do corpo não queiram converter muito bem por vários fatores o T4 em T3, tá bom? Por que pedir hormônio livre, T4 livre, T3 livre? Porque eles podem estar ligados a proteínas, normalmente ligados a proteínas ou anormalmente ligados a proteínas, e esses hormônios não estarem disponíveis para agir, tá certo? Isso ser um estoque geral, mas não disponível para você. Então eu peço o TSH para ter uma ideia do estímulo da hipófise para a tireoide funcionar, o T4 livre para saber mais ou menos quanto a tireoide está liberando de T4, que é a tiroxina, tá? E quanto desse T4 está virando T3, é o T3 livre. Por quê? Em várias situações, o T4 pode virar T3 reverso, que é um hormônio que vai entupir os receptores de T3, vai ocupar o receptor, mas sem função biológica conhecida até o momento. Para vocês terem uma ideia, quando o urso ele vai hibernar, para diminuir o metabolismo dele, ele diminuir a velocidade, qualidade de funcionamento e poder se sustentar por meses hibernando, ele produz muito, ele converte muito T4 em T3 reverso. E aí o T3 reverso entope os receptores, tá? E aí ele vai ter um metabolismo menor, porque vai ter menos T3 encaixando nos receptores. Ok? Então, em vários casos, muitos seres humanos produzem uma quantidade maior de T3 reverso do que deveriam também. Isso entope os receptores, tá? E aí você pode até ter T3, mas ele não vai ter onde encaixar e a pessoa vai ter sintomas de hipotireoidismo quando o problema dela é que ela pode ter T4, pode ter T3, mas o T3 não está tendo onde encaixar. Isso eu explico nos outros vídeos que eu já falei para vocês, tá bom? Então por isso que eu peço T3 reverso, tá? Porque principalmente quem tem hábitos de vida ruins ou está muito obeso, muitas vezes tem uma produção de T3 reverso aumentada, tá? E o T3 reverso, ele vai entupir os receptores, tá bom? Aí às vezes o paciente toma T4 demais, a dose está alta demais, o T4 está virando T3 reverso demais. Aí até tem T3, mas não tem muito onde encaixar. E, infelizmente a maioria dos médicos não valoriza a importância do T3 reverso, que eu pego alterado em 10 a 20% dos pacientes, tá bom? Tireoglobulina, por quê? É a tireoglobulina que vai precisar ligar com iodo, em linhas gerais, estou resumindo, para poder virar o T1 ou o T2, que vão juntar e virar T3 ou T4. A tireoide principalmente produz T4, tá? Então é importante você dosar a tireoglobulina para ter uma ideia se está faltando iodo e a tireoide está desesperadamente produzindo tireoglobulina, ou se de repente ela nem tem o aminoácido tirosina que deveria vir da alimentação adequadamente para poder produzir tireoglobulina, esperar o iodo e vir para produzir o hormônio da tireoide. Lembrando o seguinte, se você tem muito flúor e cloro na sua alimentação, seja por água clorada demais, flúor demais de pasta de dente, consumo de produtos demais com flúor ou cloro, o que acontece? Você pode acabar deslocando o iodo que deveria ir para a tireoide e você não produzir os hormônios da tireoide como deveria. Há uma competição do cloro e do flúor, tá? Em relação ao iodo da tireoide para poder produzir o hormônio da tireoide. Tudo bem? Bom, eu sugiro que vocês vejam detalhes sobre tudo isso lá nos links sobre tireoide que eu já falei para vocês. Agora, quando é um paciente de primeira consulta e ele quer investir numa investigação mais pesada da tireoide, mais completa, tá? Ou o convênio dele vai pagar, aí eu peço também os anticorpos, tá? Anti-TPO, anti-tireoglobulina, anti-TSH, para poder saber se partes do processo de produção dos hormônios da tireoide ou partes da glândula estão sendo atacadas pelo próprio sistema imunológico, que é muito comum, por exemplo, na tireoidite de Hashimoto. E isso pode levar a quadros de hipertireoidismo e de hipotireoidismo. Sabe, no Hashimoto, por exemplo, é muito comum hipertireoidismo primeiro, depois um hipotireoidismo rapidamente, seja pelo tratamento, seja por exaustão da glândula, tá? Eu costumo pedir o T4 total e o T3 total também, para poder ter uma ideia do estoque total desses hormônios que o paciente tem, não do livre, que isso depende de outros fatores, tá? E costumo pedir uma ecografia com Doppler. A ecografia sem Doppler, ela não vai revelar, se aparecerem nódulos ou cistos, a classificação de malignidade, tá?
se for tirades ou chamas desses nódulos, tá? Então, assim, eu não estou falando de biópsia. Isso aí, normalmente, quando precisa de fazer biópsia, eu tenho bons endocrinologistas que eu recomendo para poderem dar uma olhada quando um nódulo, um cisto está mais suspeito, precisa de fazer uma biópsia, tá? Mas, em geral, eu peço já a ecografia com Doppler, porque se aparecerem nódulos ou cistos, o que a maioria da população tem, pelo que eu tenho visto em consultório, o Doppler vai dar uma ideia se aquilo tem um aspecto mais benigno ou mais maligno. A maioria dos nódulos e cistos da tireoide é benigno e não costuma interferir no funcionamento hormonal, pelo que eu tenho visto em consultório, tá? Agora, os exames são chamados exames complementares, ou seja, não dá para você avaliar um paciente sem primeiro fazer uma história adequada do paciente, sem primeiro ouvir o paciente detalhadamente, saber quais são as queixas desse paciente, para aí sim você bater as queixas do paciente com os exames que você pedir, tá? E essa história de falar que só endocrinologista pode avaliar e tratar a tireoide, isso é mito, isso é mentira. Todo médico pode avaliar e tratar a tireoide, ok? Agora, é claro, um endocrinologista bem atualizado, sabe? Sem preconceitos, competente, ele vai ser um profissional que melhor pode avaliar você, que peça exames mais completos, mais amplos, avalie outros hormônios também, tá? Mas se só endocrinologista tratasse tireoide no mundo, a maioria das pessoas não teria um tratamento de tireoide, não teria nenhum, porque não teria endocrinologista o suficiente para ver esse tanto de problema de tireoide que tem por aí, que tem sido cada vez mais frequentes, e são mais frequentes em mulheres, tá? Bom, vamos lá. A investigação, então, ela faz com que seja fundamental que tenha uma história completa do paciente. Segundo, a tireoide é uma glândula que regula o metabolismo, ou seja, a velocidade e qualidade de funcionamento do organismo. Não é a única que regula o metabolismo, mas é a que mais regula o metabolismo, a maior responsável. Então, resultado, se os hábitos de vida da pessoa estão ruins, a tireoide pode funcionar mal, ok? Então, se não toma água direito, não come direito, não se exercita adequadamente, não respira direito, não dorme direito, tudo isso, não pega sol direito, tá intoxicado, muito estressado, sabe? Tudo isso pode fazer a sua tireoide ter problema. Então, se não for um quadro de urgência ou emergência associado a sintomas da tireoide, que são vários, fraqueza, cansaço, tontura, dificuldade de concentração, problemas gastrointestinais, enfim, eu falo nos outros vídeos que eu falei pra vocês, tá? Se não for uma coisa de urgência, o ideal é você melhorar seus hábitos de vida, que eu falo lá no icaro.med.br/12 passos e lá no icaro.med.br/questionário. Você tem que encarar isso de frente, senão você vai procurar só um remedinho para curar você, entre aspas, de você mesmo, dos seus hábitos de vida ruins. Isso é enganação, não vai te ajudar. E depois de um tempo o problema vai continuar evoluindo e vai te prejudicar, tá bom? Então é importante melhorar os hábitos de vida e fazer uma investigação com um bom médico que faça uma consulta mais demorada, mais detalhada, sabe? Que investigue legal você. Eu vou bater nessa tecla de o que é uma investigação mínima daqui pra frente, um pouco melhor, tá? Pra vocês, tá bom? Nos meus posts daqui pra frente, posts e vídeos. E a investigação adequada de qualquer órgão, inclusive glândulas, ela requer, além dessa consulta detalhada e de exames completos, requer que você veja outras glândulas também. Porque, por exemplo, ó, vou dizer pra vocês, o cortisol, ele é produzido pelas adrenais. Se as suas adrenais não estão produzindo cortisol direito, ou não estão produzindo DEA direito, que é outro hormônio dela, só para dar um exemplo, tá? Sua tireoide pode ficar sobrecarregada e acabar dando sintomas de hiper em alguns casos, mais raro, ou entrando em exaustão, tentando compensar outra glândula que não tá boa. E muitos médicos, infelizmente, investigam só uma ou outra, sabe? Hoje em dia, a maior parte da investigação hormonal de um paciente, se não estiver na menopausa ou na pré-menopausa, acaba sendo tireoide com exames incompletos e de vez em quando cortisol. Isso é complicado. E quando está na menopausa, um pouco de estradiol para a mulher, na andropausa um pouco de testosterona para o homem, tudo isso prejudica
de fazer uma investigação mais completa. Então quero que vocês entendam que investigar uma glândula sozinha quase nunca é o mais adequado. O ideal é fazer uma investigação hormonal mais ampla. Outra coisa, a tireoide precisa de várias vitaminas, minerais e micronutrientes para funcionar adequadamente, como complexo B, ferro, zinco, selênio, o aminoácido L-tirosina. Então, entenda, é fundamental que você dê uma nutrição adequada para o seu organismo para a tireoide funcionar, como qualquer parte do corpo. Se não vem componentes adequados da dieta para a tireoide poder se recuperar de lesões, para ela poder funcionar, ter uma boa circulação, se desintoxicar e fabricar hormônios, como é que ela vai fabricar direito? Tá? Infelizmente, na faculdade de medicina, essa questão dos nutrientes ainda é pouco falada. Então, dá muito problema porque ir direto para o remédio, sem focar em hábitos saudáveis de vida e sem focar numa nutrição adequada e às vezes até uma suplementação adequada do paciente, não vai trazer bons resultados. Você não está dando o adequado para a glândula funcionar e quer tratá-la só com remédio, isso não vai dar certo, tá? E aí a pessoa vai aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose cada vez mais do T4 ou da tiroxina, até que chega um momento em que a dose está tão alta e o paciente continua com sintomas e acaba não dando resultado, tá? Em muitos casos, o remédio vai ser importante, sim, mas depois que você corrigir tudo isso que eu estou falando. Por exemplo, quando tem o GH, quando tem carência de GH ou de melatonina, o paciente não vai produzir T4 direito na tireoide. Se não tiver testosterona ou tiver excesso de leptina, o paciente não vai converter direito T4 em T3. Então entendam, não é só a tireoide produzir T4. Tem que ver se o restante do corpo está convertendo direito T4 em T3. Porque o que interessa para o corpo é o T3, não é o T4. Aí vocês podem perguntar, por que então as indústrias farmacêuticas não vendem o T3 no Brasil? Pelo que me falaram em várias farmácias de manipulação, é porque o T3 não pode ser colocado em cápsulas. Parece, pelo que eu ouvi, que ele não atende o tempo mínimo que deveria ficar estável numa cápsula e funcionar pela legislação. Foi o que eu ouvi dizer. Então parece que a indústria farmacêutica não tem interesse no T3 por não poder fazê-lo. Resultado, a gente aprende na faculdade principalmente sobre o T4, mas a conversão de T4 e T3 não é automática, sabe? Muitas pessoas têm dificuldade de converter o T4 e T3 por uma série de fatores que eu falo nos vídeos, mas já falei aqui para vocês. Hábitos de vida ruins, carências de outros hormônios, como testosterona, progesterona, GH, melatonina, carência de nutrientes como selênio, zinco, ferro, carência de tirosina, carência de vitaminas do complexo B. Então, gente, quando o assunto é tireoide, a investigação tem que ser ampla e o tratamento também, senão não funciona. Tá bom? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Esse vídeo vai ficar à disposição amplamente na internet. Compartilhem esse vídeo depois para ver se ajuda mais pessoas. Eu não tô dizendo para vocês que o médico de vocês está necessariamente errando com vocês em dosar T4, TSH, passar um remédio de tireoide para vocês. Não, eu só estou dizendo que tem um mundo muito maior do que isso para tratar a tireoide, na minha humilde opinião, com quase 20 anos de medicina, para tratar direito a tireoide com menos necessidade de remédios. Tanto que eu tenho vários pacientes que chegam para mim usando remédio e que quando você vai ver, você corrige hábitos de vida, nutrientes, desintoxica, melhora a parte de vitaminas, de minerais, equilibra outros hormônios, bota o organismo para funcionar direito, o paciente abandona o remédio, a tireoide dele conserta. Muitas vezes o seu organismo só quer condições para poder funcionar direito e ele mesmo se autorrepara. Agora, você está dando as condições para o seu organismo funcionar? Isso que você tem que responder. Assista os demais vídeos, tá, que eu recomendei. Compartilhe esse vídeo. Depois eu vou dizer para vocês onde ele vai ficar no site, no YouTube, no Facebook. Assista quantas vezes for necessário para você melhorar como você está cuidando de você mesmo, tá bom? Deixa eu ir para as dúvidas. O hipotireoidismo dá para tratar com Lugol? Vá o quê? É o seguinte, o Lugol é para repor iodo e iodeto. Se o seu problema de tireoide for causado por carência de iodo ou de iodeto, o Lugol vai ajudar a tratar sim. Então é questão de ver se é por isso. Tá certo? Be Always Fit. Doutor, dá uns 5 minutos para as nossas dúvidas, por favor? Sim, já estou dando agora. Podem perguntar. Mas tem que ser dúvidas relacionadas ao assunto de hoje, tireoide. Senão eu não vou responder para deixar espaço para as dúvidas sobre tireoide.
tudo bem? De vez em quando eu faço lives aqui, tá? E no Facebook para tirar dúvidas em geral, tá? Carol, você é um médico excelente, não avalia o paciente por pedaço. Parabéns, obrigado, eu tento ajudar as pessoas. TPO de 440, e agora? Possivelmente anti-TPO, né? Um anticorpo. Tem um Hashimoto aí. Eu já fiz uma live sobre Hashimoto, busca lá no site que eu dei umas dicas, tá? Carbonato de lítio pode causar hipotireoidismo? Pode. O uso crônico do lítio, principalmente o carbonato de lítio, cuja dose tóxica é próxima da terapêutica, a janela terapêutica é pequena. O uso crônico está relacionado, sim, com problemas da tireoide, principalmente por competição do lítio com o iodo, se eu não me engano, tá? Doutor, um TSH a 8.4, que pode ser? Tá com cara de ser um hipotireoidismo. Ou seja, um TSH alto mostra que o cérebro tá rebolando para estimular a tireoide para funcionar, mas tem que dosar os outros hormônios também para ver. Como fazer para diminuir a quantidade de T3 reverso? Se é um paciente que está usando o T4, muitas vezes tem que diminuir o T4 e aumentar um pouco a reposição de T3, porque boa parte desse T4 deve estar virando T3 reverso, tá? Então, a principal medida é isso. Se não é um paciente que usa T4, então tem que melhorar os hábitos de vida bastante e ver o equilíbrio dos demais hormônios, tá bom? Pelo amor de Deus, lê a minha dúvida. Be always fit. Calma, estou aqui. Poste a sua dúvida de novo, por favor. Nutri Débora. Indisposição e cansaço são sintomas de hipotireoidismo? Alguns dos principais sintomas, Débora. Claro que várias outras coisas podem causar isso, mas sim. O doutor pode, por favor, me responder? Claro, Andréia, faça a pergunta. Se vocês perguntaram durante a live, eu não estou vendo a dúvida de vocês e não vou voltar para ver. Perguntem agora, tá? Doutor, quer dizer que hipotireoidismo tem cura? Dependendo da causa, pode ter cura sim. Essa história de falar que é remédio para o resto da vida não serve para todos os casos. Tem muitos casos de hipotireoidismo que tem cura sem remédio sim, porque muitas vezes a causa do hipotireoidismo é uma deficiência nutricional, hábitos de vida ruins, alguma outra coisa, tá? Doutor, cisto coloide 0,3 na tireoide é perigoso? Fiz ultrassonografia e deu isso, mas o médico tem que ver qual a classificação do achado na sua ecografia, mas normalmente cisto coloide em pessoa com bons hábitos de vida não costuma ser perigoso, tá? Disse que era normal, pois não tinha vascularização. Tenho hiper subclínico e estou em tratamento já. Então não deve ser perigoso não, tá? Se ele disse que era normal, esse cisto não deve ter nada a ver ou pouco a ver com o seu caso diagnóstico. Já respondi, Carol. Dá para tratar hipo com Lugol? Se for por carência de iodo. Aí dá, porque Lugol é reposição de iodo, tá? Hipotireoidismo pode causar insônia? Pode levar à insônia. Queda de cabelo e unha descamando são sintomas de hipotireoidismo? Sim. Doutor, por favor, me responde. Andréia, poste sua dúvida, escreva. Clara, mas se a indústria não produz T3, como baixar o T3 reverso? Você pode manipular o T3 sob receita médica de médicos competentes em boas farmácias de manipulação. Boa noite, doutor. Se eu começar a tomar Lugol, quantos meses após posso fazer exame para ver se mudou algo? Normalmente é rápido, um mês depois já está mudando alguma coisa. Nódulo de regeneração, o que acha? Nunca ouvi falar, tá? Atleta de natação em piscina com cloro, pode prejudicar a tireoide? Pode. Cronicamente ficar engolindo aquele cloro e tudo mais, ele entrar pela pele, pode sim, tá? Fale sobre excesso de hormônio hidrotestosterona em mulher. Não, Ana Paula, desculpe. Hoje é só sobre tireoide, tá? Mas você pode pesquisar a hidrotestosterona lá no icaro.med.br, tá bom? Clara, de nada, é um prazer responder as dúvidas de vocês, tá? Prazer ajudar. Está aqui minha dúvida. Doutor, você sabe de alguma vitamina que ajude a baixar a prolactina? Andréia, as perguntas hoje que eu vou responder são só de tireoide. Você pode pesquisar prolactina lá no icaro.med.br, tá bom? Que mais, gente? Mais dúvidas sobre o assunto tireoide. Tô aguardando vocês. Me volto a dizer, tem um monte dessas perguntas que estão respondidas nos vídeos lá, tá? E nos links, icaro.med.br/tireoide, icaro.med.br/hipotireoidismo. Tá bom? Lá no site tem muita coisa mesmo, BioWisFit. É só o pessoal entrar e pesquisar, tá? Não tô dizendo vocês, tá bom? Não me entendam mal. Mas tem muita gente que tem preguiça de estudar. E aí, ao invés de pesquisar as palavras-chave e tudo, eu sei que às vezes tá difícil de encontrar boas fontes de conhecimento, tá? Mas se você entrar lá no meu site, não tô dizendo que meu site seja o Posto Ipiranga, não, tá? Mas lá você encontra muita coisa de saúde.
Roll Fitness, me recomendaram T3 e deu arritmia. Sim, aí você tem que diminuir a dose e usar aos poucos, tá? Mas normalmente T3 só dá arritmia para quem usa e não precisa de T3 ou tá usando a dose alta demais. Doutor, quando se faz reeducação de medicação levotiroxina? Geralmente quantos dias depois? Redução de levotiroxina. Quantos dias depois é bom fazer o exame para ver se alterou? É bom fazer uns 10 dias depois, porque o T4, que é a levotiroxina, pode ficar de 7 a 10 dias o que você tomou, para de tomar 7, 8, 9 dias no sangue, tá? Quais exames para saber o que causou hipotireoidismo? Val, eu falei sobre isso no começo dessa live, tá bom? Então você pode ver o post que vai ficar junto com essa live, tá? Eu postei isso hoje de manhã, mas no link que vai ficar esse vídeo, eu falei os exames, tá bom? Gente, então agora, fiquem com Deus, tá? Tudo de bom e não se esqueçam de ver todo esse material que vai ficar referido no post, tá bom? Um abraço e assistam essa live e compartilhem depois para mais pessoas se beneficiarem, tá? Um abraço.